Hoje eu quero compartilhar a história de Agar, referências bíblicas que nós vemos de personagens bíblicos e queremos meditar sobre esse texto hoje. Vamos abrir a palavra de Deus. Deixa eu só abrir aqui, um minutinho. Quero falar sobre mães que entregaram tudo ao Senhor. O texto está em Gênesis, capítulo 21. Nós vamos ler apenas 5 versículos, dos versos 14 até o 19. Gênesis, capítulo 21, dos versos 14 até o 19. Acho que está na tela também. Acho não, está na tela. 21, 14 ao 19. Acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e o despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. Olha o detalhe da palavra de Deus. E o anjo de Deus com anjo com A maiúsculo. Quando é anjo com A maiúsculo na Bíblia, o que isso significa? É o próprio Jesus. É o que a gente chama da teofania, quando Jesus mesmo aparece no momento. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. E indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Deus abriu os olhos, Deus disse: não temas, e Deus disse para ela se erguer. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos pela oportunidade que temos de celebrar hoje o Dia das Mães, Senhor. Muito obrigado pela minha mãe, pelas mães aqui representadas, pela minha esposa, Senhor. Obrigado pela oportunidade que o Senhor tem dado a elas de gerar filhos. E que bênção é o Senhor poder abençoar a vida das mães, Senhor. Pedimos que o Senhor fale conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, por favor. Eu não sei se você já deu uns parabéns para sua mãe hoje, né? Eu espero que você já tenha feito isso, mas é importante a gente fazer isso todos os dias, né? Sempre lembrar do carinho que nós recebemos, da bênção que as nossas mães são para nós. E ao meditar no texto, fiquei pensando, qual é um texto bom para a gente compartilhar no domingo, Dia das Mães, mas não estão só as mães, estão os pais, os maridos, os filhos, né, os avós. Qual seria um texto bom? E eu comecei a meditar na palavra de Deus e eu cheguei à conclusão de compartilhar 3 personagens bíblicos, 3 mulheres da Bíblia, mas eu vou falar hoje só sobre Agar. Talvez você conheça a história, mas Agar era a concubina de Abrão, que foi
uma armação para poder ter filhos. Porque Sara era Abraão e era Sara? Sara, é. Sara era estéril e ela não podia gerar. E então ela falou assim: Abraão, vamos fazer uma coisa. Pega a nossa serva aqui, ó, e tem filho com ela, porque eu sou estéril, não vou ter filhos. A Bíblia diz que Abraão concordou. Olha o perigo, o perigo. E ele concordou, e então nasceu Ismael. Ismael, que era o filho de Agar, com Abraão. Mas Deus se lembrou de Sara. E Sara teve um filho, Isaque. Só que, ao ter o filho Isaque, as mães começaram a ter tretas. Conhece alguma mãe que tem treta com outra mãe? Tem aqui, ó, esse caso. Aconteceu aqui. Começaram a ter problemas, dificuldades. E então, Sara disse para Abraão: manda embora essa mulher de casa. Eu não quero mais ela aqui dentro. Estou colocando as minhas palavras, tá? Vai embora. Abraão concordou de novo e mandou ela embora. Só que aqui no texto que nós lemos, diz que Abraão se levantou cedo, tomou o pão, a versão em inglês diz, deu comida para ela, e um odre de água de 3 a 5 litros. 1 galão, 2 galões, aqui na América. E então, deu para ela, e ela foi embora. Só que ela não sabia para onde ia. E ela foi pelo deserto de Berseba. Quem sabe o que tem no deserto? Areia. E ela andou errante, quer dizer, sem destino, sem direção. E então, acaba a água, provavelmente acabou a comida também. E ela disse: vamos morrer. Não tem água, tem comida? Vai morrer. E ela para diante de um arbusto, começa a chorar, pega o menino, coloca à distância, falou: não quero ver ele morrer. E ela então espera a morte. Só que no verso 17 diz que Deus, porém, ouviu a voz do menino. Deus ouve a voz das crianças. Quando nós tivemos a Júlia, nossa filha mais velha, ela pediu a Deus uma irmã. Quem que temos hoje? A irmã. Então, Deus ouve a oração. Está vendo, Sara? Que bênção, você está aqui hoje. Ela está fazendo assim lá atrás. Está aqui hoje porque a sua irmã orou. Deus ouve a oração das crianças. Deus atende o pedido das crianças. Deus ouviu a voz do menino. Olha que mensagem maravilhosa. Isso é algo para nós pensarmos na importância que tem os nossos filhos. Deus ouve a oração deles. Deus nem sempre atende a oração deles, mas Deus ouve. Assim como Deus ouve a nossa também, nem sempre Ele atende a nossa oração. Mas o texto diz que Deus ouviu e o anjo de Deus apareceu. O próprio Senhor Jesus aparece e diz para ela: o que você tem, Agar? Será que Jesus não sabia o que ela tinha? Igual aquele cego: o que você quer?
Interessante as perguntas que Jesus faz para as pessoas. E não dá tempo, no texto não diz que ela respondeu, mas diz que ele disse para ela: não tenha medo, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Repete a mesma expressão: Deus ouviu a voz do menino. Deus se preocupa com a família, Deus se preocupa com pessoas. Não importa a situação que estavam vivendo, Deus se preocupa, Deus se importa. Não era a vontade de Deus ter uma segunda família, mas era a preocupação de Deus com a vida da pessoa. Ele não deixou que o menino morresse porque ele se preocupa. E ele dá uma ordem para ela. Ela poderia obedecer ou não. E essa é uma questão importante para nós na nossa vida cristã, a obediência. Quando a gente obedece, tem bênçãos para a nossa vida. Então ele disse para ela: ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. O que ele está dizendo? Não fica aí prostrada não, não fica aí chorando não, se levanta, toma posição, toma atitude com o seu filho, ele precisa de mim, ergue-te, se levante. O que eu entendo é que ele quer que nós possamos tomar uma posição. Nós precisamos tomar uma posição com o Senhor. Não era qualquer pessoa que estava dizendo para ele tomar uma posição. Era o Senhor dizendo para ela: toma uma posição. Se levanta. Fica firme, porque eu estou com você. Tenho uma promessa para ele. Vai ser um grande povo através dele. Deus tem promessas que vão se cumprir na nossa vida, ainda não se cumpriram. Mas Deus tem promessas para nós. Deus tem planos para nós, Deus tem sonhos para nós. Quando vão acontecer, eu não sei, mas eu sei que Ele prometeu, Ele vai cumprir, Ele vai fazer. Verso 19 diz: abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Deus abriu os olhos. Eu gosto do Salmo 119, versículo 18, que diz, Davi dizendo: tira as vendas dos meus olhos, para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Tira as vendas. Senhor, não estou vendo. Senhor, está difícil de enxergar, está difícil de entender. Senhor, eu preciso ver. Eu preciso ver. Como é difícil para nós vermos o que Deus está fazendo. E então, Deus trouxe o suprimento para ela. Como nós cantamos hoje: meu Pai provê. Ele provê tudo o que eu preciso. E ela viu um poço de água, e indo ele, encheu de água o odre, e indo a ele, encheu de água o odre, deu de beber ao rapaz. Olha a provisão de Deus. Talvez tivesse vários poços ali, mas ela não estava conseguindo enxergar. De tanto que ela chorava, ela não conseguia ver nada. Deus precisou abrir os olhos dela. E então, o rapaz cresceu, verso 20, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Nesta manhã, o que eu quero que você pense é na questão da atitude, do posicionamento. O Senhor nos chama a tomar uma posição, a não ficarmos paralisados, parados na nossa mesma vidinha. O Senhor nos chama a ir à frente, a avançar. O Senhor nos chama para levantar. Se levanta,
Toma uma posição com Deus. Toma uma direção. Senhor, eu quero ir na tua direção. Eu quero ir aonde o Senhor quer que eu esteja. Ainda ontem na casa do Edivaldo e da Denise e da Abigail e do Caleb, ó, já estou lembrando o nome de todos. A gente falava sobre isso. Eu posso estar no melhor lugar, mas se Deus não estiver lá, não é o melhor lugar. Eu quero estar onde Deus quer que eu esteja. Eu quero estar fazendo a vontade de Deus. Ela estava fugindo. Estava indo para um lugar que não era o plano de Deus. Mas o Senhor abriu os olhos dela. E essa é a minha oração hoje de manhã. Senhor, abre os meus olhos, para que eu possa ver o que o Senhor quer fazer. Possa ver o teu agir, ver as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Que o Senhor possa nos mostrar o caminho, a direção. Que o Senhor possa nos ajudar nas decisões que nós precisamos tomar. Decisões que não são fáceis. Decisões como mudar de um país, não é fácil. Quem aqui foi fácil mudar de país? Não é. Não é fácil. Mudar de país, língua, cultura, fácil, né, Marildo? Meu Deus. Mudar não é fácil. Alguns não gostam de mudança. Alguns preferem viver naquele ritmo que foram criados. E vão viver ali, vão morrer ali. Deus está nos chamando para um posicionamento, para ir à frente, para deixar o velho homem para trás, as coisas que nos atrapalham para trás, para avançar, para ir em frente, porque Deus tem promessas para se cumprir. Deus tem planos para se cumprir na nossa vida. Deus não muda de ideia. Eu gosto dessa expressão. O Senhor nos chama para tomar uma atitude. O Senhor nos chama para ir mesmo com as dificuldades que a gente possa ter. Quando o povo vem para cá, acha que vai ganhar rios de dólar. Fácil. E vai ganhar fácil ainda. Não é fácil. Ganhar em dólar aqui não é fácil. Mas o Senhor nos chamou para estar aqui. O que nós vamos fazer? O Senhor me chamou para estar aqui, então é aqui que eu vou ficar minhas raízes, ir em frente, dedicar. Por mais dificuldade que tenhamos, nós estamos aqui com o plano e direção de Deus. Deus vai trazer o sustento, a provisão, os meios para a gente poder ser ajudado. Mesmo que acabe o pão, o Senhor trouxe o suprimento. Acabou a água, Deus trouxe o suprimento. Pare de chorar. Essa é uma expressão interessante. Não sei quando vocês eram meninos, os meninos que estão aqui, meu pai disse muitas vezes, quem lembra? Engole o choro. Quantas vezes eu ouvi isso? Quantas vezes eu ouvi, homem não chora? Quem aqui ouviu? Ixi, ó. Ele não chora? Quantas vezes eu já chorei aqui pregando para vocês? Chora sim. Mas a gente ouvia essas frases. E aqui o Senhor está dizendo, olha, pare de chorar. Eu estou presente. O próprio Senhor Jesus está presente. Não tenha medo. O medo nos paralisa. O medo nos faz não conseguir avançar. E vendo ali o pastor Vitor, que está na tradução hoje, lembro quantas vezes a gente tinha um grupo de meninos que a gente estudava a Bíblia juntos, e um dia a gente foi para o shopping Iguatemi, lá em Campinas, um shopping grande,
E acho que a gente era, quantos meninos? Uns 8, Vitor? 8 a 10 talvez. E a gente foi na praça de alimentação. Falei para todos levarem a Bíblia. A gente sentou ali, abrimos a Bíblia e começamos a estudar a Bíblia. No meio de shopping, cheio de gente, era um sábado à noite. Todo mundo vinha e passava. E eu comecei a olhar para os meninos, eles estavam tensos. Daqui a pouco chega o segurança. O segurança disse assim para mim: o que vocês estão fazendo aí? Estamos lendo a Bíblia. Aqui não é lugar para isso. Eu falei: nós já estamos terminando. Mas nós estamos estudando a Bíblia juntos. Não, vocês não podem ficar aqui. Vocês têm que ir embora. Falei: aguenta um pouquinho aí, daqui a pouco a gente vai. Com ousadia, sem medo. Porque os meninos estavam tudo com medo. Ainda mais que chegou segurança, que impressiona. Mas a palavra foi: não tenha medo. Não desanime. Não volte para trás. Avance. Porque Deus vai abrir os seus olhos para ver o que Ele quer fazer. Nessa manhã, o meu encorajamento para você é: se coloque de pé. Segundo, levante o menino. Tem uma família com você. Tem uma família que está junto com você. O menino está fraco, mas ele precisa de você. As pessoas à sua volta precisam de você. As mães precisam. Aliás, os filhos precisam das mães. E Deus prometeu abençoar o menino. E Deus trouxe o suprimento. E por fim, ele prosperou aonde o Senhor chamou para estar. Nesta manhã eu convido você a tomar uma posição no seu coração. Tomar uma posição diante de Deus. Dizer: Senhor, eu não estou entendendo nada. Eu não sei para onde que eu devo ir, eu não sei o que eu devo fazer. Abre os meus olhos, Senhor. Vamos ficar de pé? Abre os meus olhos, que eu possa ver. Abre, Senhor. Dá-me entendimento. Talvez Deus vai te mostrar uma coisa que você talvez não queria. O Edivaldo falando ontem que não queria vir para os Estados Unidos, né? Talvez você não queria estar aqui. Talvez você não queria estar morando aqui. Talvez você não queria viver aqui. Mas Deus te chamou para estar aqui. Você tem duas atitudes: viver feliz ou amargurado. É melhor viver feliz debaixo da bênção de Deus. Feche os seus olhos por um momento. Senhor, é tão bom estarmos na Tua presença, Senhor. Tua presença santa, Tua presença nos envolve, Tua presença nos abençoa, Senhor. E nesta manhã, Senhor, é tão bom saber que o Senhor se importa com os Teus filhos. O Senhor se importa conosco. Não importa o que esteja vivendo, o Senhor se importa. O Senhor se preocupa. O Senhor tem o melhor para cada um de nós. E, Senhor, às vezes nós não estamos conseguindo enxergar o que o Senhor quer fazer no nosso meio. Eu quero te pedir, Senhor, mostra-nos, Senhor. Dá-nos a direção clara do Teu Espírito para podermos cumprir os Teus planos, os Teus propósitos, Senhor. Sei que muitas vezes temos frustrações, temos situações que nos abalam, que nos ferem. Às vezes, pessoas que nos prejudicaram, pessoas que tentaram manipular aquilo que nós estamos fazendo. Mas, Senhor, nós somos Teus filhos, somos Teus servos, e viemos para cá com um propósito.
E nós queremos pedir ao Senhor, vem sobre nós. A palavra nos diz para não temer, não se preocupar, não andar ansiosos, Senhor, por coisa alguma, mas devemos olhar para as aves dos céus, os lírios do campo, eles não semeiam, não enfiam, mas o Senhor as alimenta, o Senhor as sustenta. Quanto mais valeis vós, homens de pequena fé, como diz a tua palavra, Senhor. Nos ajude a não andarmos ansiosos, preocupados, não termos medo, Senhor, do que vai acontecer amanhã, ou ainda hoje. Nos dê paz, porque o Senhor é o príncipe da paz. Abençoe a cada coração. Obrigado pelas mães que estão aqui hoje. Que o Senhor continue abençoando as mães, direcionando a vida delas, para que sejam mulheres de Deus na sua casa, para que sejam usadas pelo Senhor para a glória do teu nome. Assim, Senhor, nós queremos pedir a tua bênção. Fica conosco. E assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça bendita e maravilhosa de Jesus, o Filho, e a doce comunhão, a presença do Espírito Santo de Deus, esteja sobre todos nós, desde agora e para sempre. Amém.